os meus cumprimentos. Hoje o tema é o Espiritismo no Brasil. Aí nós estamos vendo as imagens da Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro, de fim e início dos séculos passados, e o moderníssimo prédio da Federação Espírita Brasileira em Brasília. Então, dois momentos, 130 anos, 1884 e 2014. Estão aí as imagens realmente importantes dos edifícios da Federação Espírita Brasileira. Ainda duas configurações de Brasília. Algum tempo antes, 1744, e põe tempo nisso, porque não é algum tempo, é muito tempo. Então nós temos, na questão espírita, Manuel Swedenborg, que divulga em livro as suas primeiras visões do mundo espiritual. 1804, início do século XIX, nasce em Lyon, França, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais tarde, sob o nome de Allan Kardec, foi o codificador da doutrina espírita. Brasil anterior a Kardec, 1845. Primeiras manifestações registradas oficialmente no Brasil, no distrito de Mata de São João, estado da Bahia. Observa mesmo, primeiras manifestações registradas oficialmente, quer dizer, a que se sabe através de documentos. Muitas outras manifestações, ou milhares ou milhões, antes, porque sempre o fenômeno da mediunidade existiu. 1848. 31 de março, Hydesville, estado de Nova York, Estados Unidos, as irmãs Kate e Margaret Fox recebem mensagem de um espírito. 1856. Na França, Allan Kardec recebe dos espíritos a revelação de sua missão na Terra como codificador do espiritismo, como coordenador, escritor, autor, iniciador da doutrina espírita. 1857. 18 de abril surge nas livrarias de Paris os primeiros exemplares do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, no Brasil, agora por aqui. 1865, Luiz Olímpio Teles de Menezes funda em Salvador, Bahia, o Grupo Familiar de Espiritismo. Então, oficialmente, a Organização Espírita para Divulgação, para Ensinamentos, 1865. 8 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Luiz Olímpio Teles de Menezes. 1869, em julho, inicia-se no Brasil, em Salvador, ainda em Salvador, a publicação da revista Eco de Além Túmulo, sob a direção de Teles de Menezes, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Funda-se no Rio de Janeiro, 23 de março de 1876, a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade.
1876. Em Silveira, Minas Gerais, no dia 30 de julho de 76, o médium Ernesto Castro recebe o espírito Estevão Montgolfier, que fala sobre o futuro inventor do avião, o brasileiro Santos Dumont. Muito interessante aí, 76, muito tempo antes de Santos Dumont fazer o seu primeiro voo, Estevão Montgolfier, que também fora criador de máquinas que voavam, digamos assim, falou sobre o futuro da aviação, porque o futuro inventor do avião estaria já no Brasil, que é o brasileiro Alberto Santos Dumont. 1883. Inicia-se em 21 de janeiro de 83 a publicação do Reformador, fundado por Augusto Elias da Silva. O português Augusto Elias da Silva. Está aí a 84, já a fachada da Federação Espírita Brasileira, que em 1º de janeiro, então, é fundada a Federação Espírita Brasileira. 86, 16 de agosto, Rio de Janeiro, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes proclama suas convicções espíritas e passa a trabalhar intensamente no campo doutrinário. No dia 11 de abril de 1900, Bezerra de Menezes assume, no mundo espiritual, o apostolado do Espiritismo brasileiro. Em 1908, é fundada a União Espírita Mineira, em centro de Belo Horizonte. 1910, 2 de abril, nasce em Pedro Leopoldo Francisco Cândido Xavier. 1912, a FEB inaugura em 3 de maio o curso de Esperanto. Está aí o Zamenhof, a imagem de Zamenhof. Então, 3 de maio, o curso de Esperanto na FEB Rio de Janeiro. 1925, surge em Matão, São Paulo, sob a direção de Caibar Schutel, a Revista Internacional do Espiritismo, que circula até hoje. 27, Pedro Leopoldo, dia 8 de julho, Chico Xavier, em seu próprio lar, assiste à primeira reunião espírita. É fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Está aí, 1927, Pedro Leopoldo, Minas. 31. Chico Xavier começa a psicografar o livro Parnaso de Além Túmulo. É o seu primeiro livro. 1931. 1932, a Federação Espírita Brasileira edita o livro Parnaso de Além Túmulo, com grande repercussão na imprensa brasileira. 1941, eu estou olhando as datas, 1932, eu nasci em 1934, quer dizer, 2 anos depois do lançamento de Parnaso de Além Túmulo. 41, em junho, 11 de junho, é fundada a Sociedade de Medicina e Espiritismo no Rio de Janeiro, 1944. A viúva de Humberto de Campos abre processo contra a FEB, Federação Espírita Brasileira, e contra Chico Xavier. Ainda em 44, Cruzada dos Militares Espíritas é criada no Rio de Janeiro. 1946, um ano depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, a FEB, Federação Espírita Brasileira, lança o Livro dos Espíritos em Esperanto, Libro de la Spiritoi, de Allan Kardec. 1948, funda-se o Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. 49, 5 de outubro, São
aprovados os 18 itens do Pacto Áureo, o mais importante documento do espiritismo brasileiro. 1950, instala-se, em decorrência do Pacto Áureo, o Conselho Federativo Nacional. Ainda em 1950, viaja para o Nordeste a caravana da Fraternidade, ampliando o número das federações estaduais. Lins de Vasconcelos, Carlos Jordão da Silva e Leopoldo Machado passaram por Montes Claros e meu sogro, João Rego, lembrava com absoluta perfeição da passagem dessa caravana por Taiobeiras. 1957. As reuniões comemorativas do centenário da doutrina espírita. Está aí o selo do Brasil, Correio, 1957, centenário da doutrina espírita. Em Montes Claros, houve uma entusiástica reunião no Cine Ipiranga. Eu estava lá. Foi a primeira vez que, oficialmente, em Montes Claros, eu assisti a uma reunião, uma movimentação, uma comemoração espírita. Cine Ipiranga, na Rua Melo Viana. 1959, Chico Xavier passa a residir em Uberaba. Conselho dos Espíritos para melhorar a sua saúde em decorrência de mudança de clima, Chico muda de Pedro Leopoldo para o Triângulo Mineiro, Uberaba. 1960. A FEB é declarada pelo presidente Juscelino Kubitschek entidade de utilidade pública. 1965, Chico Xavier e Valdo Vieira realizam uma viagem aos Estados Unidos para divulgar o espiritismo. 1965, o presidente Juscelino Kubitschek encerra o processo penal contra o médium José Arigó, concedendo-lhe indulto. 67, instala-se em Brasília a Federação Espírita Brasileira. Início da realização dos simpósios nacionais e regionais. 1968, primeira entrevista de Chico Xavier à televisão, TV Tupi de São Paulo. Lembro como se fosse hoje. 1932, 62 anos atrás. Lá 52, primeira entrevista de Chico Xavier à televisão TV Tupi de São Paulo. 1970, 50 anos atrás, instalam-se os conselhos zonais do Norte, Nordeste, Centro e Sul. 77, publicação de adequação dos centros espíritas para o melhor atendimento de suas finalidades. Quer dizer, um manual de funcionamento, bonificação de procedimentos das reuniões espíritas no Brasil. 77, evangelização espírita, campanha de evangelização da infância e da juventude. Aí começa o trabalho de Lauri Rego Cunha na Fraternidade Espírita Canassi, criando a Mocidade Espírita e abrindo a escola de aprendizagem do Evangelho destinada à infância. 1980 é publicado o livro Orientação ao Centro Espírita. 81 é proposto o Prêmio Nobel da Paz para Francisco Cândido Xavier. Aí, 81, então, Prêmio Nobel da Paz para Francisco Cândido Xavier. 81 começa o êxito, início da campanha do estudo sistematizado. Também me lembro, Laurei veio de Belo Horizonte e iniciou imediatamente em Montes Claros essa campanha de estudo sistematizado. 81, lançamento do Manual de Administração dos Centros Espíritas. Então já não é mais só a reunião de estudo. As instituições passam a funcionar como instituições de melhor administração. 81, carta psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito Maurício Garcês Henrique, é
a peça fundamental na defesa de um réu. Então, pela primeira vez, um tribunal do júri aceita uma carta psicografada como defesa de um acusado. Em 1984, a FEB é transferida a sede para Brasília, Distrito Federal. 84, 36 anos que a FEB já funciona em Brasília, oficialmente. 1985, instaladas as comissões regionais. 89, de 1º a 5 de outubro, realiza-se em Brasília o Congresso Internacional do Espiritismo. Eu estava lá, assim como Lauri e Cíntia Norrene Rega Cunha. Nós estávamos em Brasília na instalação desse Congresso Internacional do Espiritismo. Então tá aí, de Montes Claros estiveram presentes Lauri, Cíntia Rego Cunha e Vanderlina Arruda. 1990, publicação de Comunicação Social Espírita e Assistência e Promoção Social Espírita. 1990, início da campanha em defesa da vida. Quer dizer, ensinando os princípios para desistência do suicídio. A defesa da vida, a vida é importantíssima. Viver melhor em família, 1990, campanha Viver em Família. 95, realiza-se em Brasília o Congresso Espírita Mundial com 3.000 inscrições. Eu estava lá presente também, em 1995. Federação Espírita Brasileira, 1996, divulgação do Espiritismo. Inicia o funcionamento do site da febnet.org.br, o site da Federação Espírita Brasileira. 96, em Montes Claros, começa então o Espiritismo Online. Está aí, Brasília, 96, no mesmo ano eu inicio os dois sites, Espiritismo Online e o vanderlino.que Espiritismo e canaci.com.br. Dois sites. Observa também aí que o meu site Espiritismo Online, que funciona até hoje, é em português, inglês, francês e espanhol, incluindo as mensagens nessas línguas. 97, publicação Estudo e Prática da Mediunidade. 1999, primeiro Congresso Espírita Brasileiro, comemorando os 50 anos do Pacto Áureo. 2010, iniciamos pela Fraternidade Canaci, no Facebook, as páginas do Canaci, Canaci 2, Espiritismo 2, Espiritismo Montes Claros e Esperanto Verda Estelo. O Espiritismo no Brasil, está aí as instituições, os níveis de funcionamento institucionais. Federação Espírita Brasileira, Conselho Federativo Nacional, comissões regionais, uniões espíritas estaduais, conselhos regionais espíritas, alianças municipais espíritas e centro espírita. Está aí o nível: Federação Espírita Brasília, Conselho Federativo Nacional Brasília. As reuniões das comissões regionais podem funcionar nas regiões, também em Brasília. As uniões espíritas estaduais, eu conheço a maioria delas. O Conselho Regionais Espíritas, fundamos aqui na região, em Montes Claros. A aliança, também a AME, Montes Claros, é muito antiga. E os centros espíritas. Nomes importantes do espiritismo brasileiro. Então, quase terminando. Luiz Olímpio Teles de Menezes, Augusto Elias da Silva, Adolfo Bezerra de Menezes, Frederico Figner, Bittencourt Sampaio, Caibar Schutel, Leopoldo Cirne, Manuel Quintão, Eurípides Bassanufo, Francisco Valdomiro Lores, Guilom Ribeiro, Ismael Gomes Braga, Humberto de Campos, Monteiro Lobato, Coelho Neto, Ana Prado, a médium de materialização de Belém do Pará, Anália Franco, Francisco Cândido Xavier, considerado o maior brasileiro de todos os tempos,
num programa, numa pesquisa de televisão, e de Walter Pereira Franco, que ainda está entre nós, com seus 93 anos bem vividos e muito trabalhados. Importantes espíritos. Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, Castro Alves, Maria Dolores, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda. Aqui uma estatística interessantíssima. Espírita no Brasil, 31,5% tem nível superior, ou praticamente 32%. Um terço dos espíritas do Brasil tem curso superior. Quer dizer, de cada 3, 1 tem nível superior. Há 15 dias na eleição da administração da Fraternidade Espírita Canassi, entre 20 participantes, eleitores, 16 com nível superior. Nós temos até com nível de pós-doutoramento em Montes Claros. Muitos e muitos com nível de mestrado e com nível de doutorado. 15%, isso no Brasil, 15% de ensino fundamental e completo. 1,8% não tem instrução. 1,4% não são alfabetizados. 19,7%, praticamente 20%, 1/5 dos espíritas ganham mais de 5 salários mínimos. Então está aí. Nível superior, praticamente 32%. Sem instrução, menos de 2%. Analfabetos, 1,4%, somente 1,4%. Então não há praticamente analfabetismo na doutrina espírita brasileira. E considerado pelo IBGE a maior renda média entre religiosos. Terminando, o Reformador, a revista da Bahia, de Valdo Franco, o Pentateuco Espírita, a Federação Espírita Brasileira. Então aí está um bom resumo, eu acredito, historicamente falando, da doutrina espírita no Brasil.